Olá, meu povo lindo, meus peoples. Bom dia, gente. E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Cara de sono? Cara de sono. Sabe por quê? Quando foi 10 para 10, 10 para as 10 da manhã, buzina aí na moto. Bibi, entrega! Aí eu, minhas coisas da Shein. Aí, né, levantei, peguei as coisas, deitei, quem disse que o sono veio. Aí levantei, fui olhar as coisas. Gente, eu não gosto. Olha, eu só compro coisa nacional na Shein, porque tem vezes que a taxa de adesão, a taxa não sei de que, tá lá em cima. E as coisas que as meninas gostaram foi nacional. Mas o meu vestido eu odiei. Odiei o vestido. Eu não observei. Gostei do modelo do vestido, gostei da estampa, mas não observei o material. É camurça. Camurça? Acho que é. Aquele tecido, aquela malha fofinha que brilha. Tá bom, né? Pelo menos vai dar pra vestir no inverno. Mas, gente, vestido... se fosse de malha ou de tecido, o vestido era belíssimo, belíssimo. Agora, meu amor, de camurça, deu vontade de eu chorar. E o da Letícia eu gostei. E o da Lohana não veio, foi cancelado, né? Acho que não tinha. E eles estornaram o dinheiro. Aí pronto, terminei despertando, vim pra aqui, fui tomar café, fui assistir. Aí eu digo, rapaz, e agora? Cadê o sono? O sono não veio. Mas sabe quando eu almoçar não, porque eu não tô muito de almoçar. Mas quando for lá pra uma e pouca, aí bate aquela sonolência. Aí, ó. O problema é que não tem nem como você dar um cochilo, porque o calor tá de matar. Agora cedo não, é bem fresquinho. Mas à tarde o calor é de matar. As outras coisas eu gostei mesmo. Só não gostei mesmo de tudo mesmo, só não gostei do meu vestido. Não gostei do vestido e nem gostei da bolsa. Odiei a bolsa também. Horrível, terrível. Aff. Agora sem, gente, compre coisa internacional. Aí você não erra de jeito nenhum. Agora, coisa nacional é por sorte. É sorte de vir uma coisa boa. Já o vestido de Letícia é lindo. Lindo, lindo, lindo o vestido de Letícia. Gente, às vezes, né? Ontem eu fiz um vídeo, né? E no meio eu contei de um rapaz da história da Cidinha, né? Eu contei falando da história da caixa da Cidinha. E eu falei de um rapaz, antigamente na Rainha, que gostava de mexer nas coisas dos outros, em roça, né? Em negócio de carregar caixa de banana, arrancar canteiros de batata, arrancar macaxeira, e foi mexer na roça de inhame de um senhor lá da Rainha, que ele já faleceu há muito tempo não, alguns anos. E o dono da roça de inhame foi lá reclamar com o pai, reclamar ao pai dele, né? Aí teve uma bonitinha que eu acho que o cu dela coça pra ela saber o que foi que o menino de Valmira aprontou no passado. Porque, gente, quando eu ou qualquer outra pessoa da Rainha vim contar uma história de algum jovem que aprontou na Rainha, na juventude, isso não quer dizer que vai ser o menino da Valmira, não. Porque não só quem errou na juventude, não só foi o menino da Valmira, não. E nem só de jovem, naquela época, existia só o menino de Valmira, não. Aí
a criatura, uma tal de quê? Maria Alencar. Mulher de Palmeira, hoje jogou indiretas para o filho da Valmira, só não teve coragem de falar o nome de Felipe. Minha querida, você deve o seu cu coçar para você, eu acho que você pisca para saber o que foi que o menino da Valmira aprontou do passado, né? Para eu vir aqui contar uma história de outro jovem e você já achar que eu estava falando do menino da Valmira. Se todo erro do menino da Valmira, desculpa aí, Valmira, eu tô tocando nesse assunto. Se todo erro do menino da Valmira, o Gélio, ter colocado o Felipe para fora de casa, fosse porque Felipe tivesse mexido numa roça de batata de um vizinho, porque Felipe tivesse mexido numa roça de macaxeira do vizinho, porque Felipe tivesse cortado um cacho, 2, 3, 4, 5 de banana no sítio de um vizinho, que primeiramente Felipe nem mangaeiro nem era e nem é. No caso desse que eu contei, ele era mangaeiro. E ainda hoje é mangaeiro, né? Só que criou juízo. Felipe nunca foi mangaeiro, entendeu? O pai dele não ia botar ele pra fora se ele fosse na roça do vizinho arrancar 3, 4 covas de inhame. Não. O pai dele botou ele pra fora de casa porque ele cometeu algo que um pai de verdade, faria o que o Gélio fez, né? Eu, Solange, não digo que o Gélio foi errado em colocar o filho para fora pelo que ele fez. O que eu não aceito é a mãe ter abandonado o filho. Errou, mas nós que somos mãe, nós temos o coração mole. O pai tem o coração duro. O pai tem o coração mais duro, entendeu? Então, o que ele fez no passado foi uma coisa muito errada. Ele não tirou a vida de ninguém. Ele não matou e ele não roubou. Ele não fez nada disso. Ele nem matou e ele nem roubou. Ele fez algo que para os olhos de um pai é inadmissível. E para a sociedade todinha que conhece a história. Entendeu? Mas para nós que somos mãe, por mais que ele fez algo errado, algo inadmissível e o pai colocou para fora, mas jamais nós que somos mãe vamos abandonar. Mesmo que o pai não queira ele dentro de casa, mas nós que somos mãe, a gente liga, a gente procura saber como tá, se está precisando de alguma coisa, para que aquela pessoa, para que aquele filho, ele não vire a cabeça e vá fazer coisa pior ou cair em um mundo de ida sem volta. Graças a Deus, ele não fez isso, né? De cair no mundo, em um mundo de ida sem volta. Errou. Mas graças a Deus que ele está aí vivo. Ele tinha de ajoelhar todo dia e pedir perdão a Deus pelo erro que ele ia cometendo e pedir a Deus por hoje ele estar com vida. Entendeu? Por ele hoje estar com vida. Mas quando eu estava falando, contando a história do outro rapaz que mexia na roça dos outros, eu não estava falando do filho da Valmira, que eu nem lembro que o nome do menino é Felipe. É uma pessoa tão esquecida para a sociedade em Rainha Isabel, que por incrível que pareça, eu conversando com minha mãe, com quase 80 anos, que conhece Valmira desde quando nasceu e conhece tudo, todos ali do Chiqueiro, que Sítio Paraíso é um nome fantasia que João Paulo criou, para não botar o nome Chiqueiro, né? Mas o que vale é as nossas raízes.
É as nossas raízes. Aí ele foi e colocou esse nome Paraíso para não colocar Sítio Chiqueiro, mas ali é Sítio Chiqueiro. Eu conversando com mãe alguns meses aí atrás, e eu comentando do filho de Valmira. Aí mãe disse, que filho é esse de Valmira, Solange? Eu disse, mãe, Valmira não tem outro filho? Ela, mãe, Valmira tem outro filho? E não só é João Paulo, não? Eu digo, não, mãe. E não tem o tal do Felipe que assim, naquele tempo? Ai, mãe, eita, meu Deus, é mesmo. Valmira tem esse outro menino. E por onde esse menino anda, Solange? Eu disse, mora em Maceió. E não veio para aqui não, para rua, para casa da mãe? Eu disse não. Eu fui contar a mãe. Mãe ficou passada. Mãe ficou passada. Mãe disse o que ele fez foi errado. Tá vivo pela graça de Deus. Tá vivo pela graça de Deus. Mas jamais, mesmo que Gélio não queira ele em casa, porque pai tem um coração duro e nem todo pai aceitar o que ele fez, mas pelo menos Valmira não procura o filho. Eu digo, mãe, se ela procura e não dá demonstração, não sei, mas pelo que todo mundo fala é que ela não procura esse filho. Se ela procura, se ela tem conversa, é debaixo de 7 capas, para Gélio não saber. Parece que esse menino ele teve no casamento de João Paulo. Veio pro casamento do irmão, mas não dormiu na casa de Valmira. Nem na casa de Valmira, nem na casa da avó. Aí mãe disse, minha filha. E o vô dele também, João. Com certeza, naquela época, até o vô dele também não ia querer dentro de casa. Porque por ser uma pessoa muito rígida, uma pessoa que carrega o carrancismo, também não ia aceitar esse neto dentro de casa depois de ter aprontado uma dessa no meio do conhecimento. Na época ele trabalhava em Maceió. Ele trabalhava em Maceió quando ele aprontou esse negócio. Entendeu? Mas ele não matou e nem ele roubou. Ele não fez nada disso, né? Só na época usava as ervas e deu uma biloura na cabeça e ia fazendo uma coisa errada. Mas, gente, quando eu vim aqui contar algo que aconteceu na rainha, contar uma história que aconteceu na rainha de algum jovem, não só é o menino de Valmira, não. De jovem não só existia na face da terra naquela época o menino de Valmira, não. Entendeu? E ele nunca foi de pegar nada no sítio dos outros, porque ele morava no sítio. Ele morava no sítio onde tem batata, tem macaxeira, tem banana, tem manga, tem jaca. Para que ele ia mexer no que é dos outros, se na porta da cozinha tinha tudo isso? Quando eu estava contando essa história, foi de outro rapaz, aonde o pai é carne de pescoço. Pegou o cabra, deu-lhe um cacete para ele, quanta vida tiver, se tivesse vergonha, não mexer nunca mais no que é dos outros. Mas eu não estava se referindo ao filho da Valmira, de jeito nenhum, entendeu? Eu não estava nem lembrada em Valmira, muito menos no filho de Valmira. Vocês têm uma mania de, em comentários, querer colocar palavras na boca da gente sem a gente ter falado. O que lhe mata, Dona Maria, é a curiosidade que a senhora tem de querer saber o que foi que o rapaz aprontou no passado. Coisa que não é da conta da senhora, né? Agora, se a senhora está tão preocupada e está querendo muito saber o que foi que ele fez, a senhora pega ele e leva para casa. Entendeu? A senhora pega ele e leva para casa. Deixa ele em casa. Né? Deixa ele em casa. Aí a senhora vai sondar, vai entrevistar, né? Quem sabe ele não conta a senhora. Agora não venha dizer que eu estava falando do menino de Valmira e só não falei o nome porque não tive coragem.
Eu não falei o nome, meu amor, porque eu não estava nem lembrada que o menino existia. E na face da terra não só ele que errou, não. Muitos errou e muitos ainda erra. Entendeu? Só que ficou esse meio, ficou essa interrogação na vida de Valmira, que tudo que uma pessoa falar aqui, a outra pessoa do outro lado já acha. Ah, foi o filho de Valmira. Ah, foi o filho de Valmira. Gente, o menino também não é esse monstro, não. Entendeu? Errou. Um erro que quase que poderia ter gerado ele perder até a própria vida. Mas Deus é maravilhoso e por respeito o avô dele, a avó dele, hoje, graças a Deus, ele está vivo. Por isso que eu digo. Valmira tinha de agradecer todo dia a Deus. A outra parte, o filho dela hoje está andando, né? E está vivo. E sobre a questão do Gélio, eu, no meu ponto de vista, como mãe, não digo que ele fez errado. Ele fez certo. Porque se ele tivesse deixado o filho em casa, tivesse passado a mão na cabeça, feito de conta de que nada aconteceu. Entendeu? Poderia dar. Quando você passar a mão na cabeça de um filho, de um erro que ele fez, você está dando a oportunidade dele repetir o erro quantas vezes ele quiser. O Gélio tem seus defeitos? Tem. O Gélio tem seus defeitos também, né? Mas os defeitos, os erros dele, ele fez de cabeça, sabia que estava indo fazer algo de errado. O outro também ia, mas novo, sem cabeça e, né? Tinha fumado um charuto. Mas isso não é questão de uma mãe abandonar e fazer de conta que esse filho não exista. Endeusar só um, dar até o sangue só a um e ao outro, por causa de um erro na juventude, abandonar. Né? Que mais tarde, a pior doença que acaba o ser humano, a doença que corrói o ser humano, a doença que não tem medicação, a doença que não tem médico que cure, é o remorso. O remorso corrói, consome e destrói qualquer ser humano. Essa doença se chama remorso. Ela mata qualquer ser humano. Porque ela fica lhe corroendo, lhe consumindo, dia após dia. Sua cabeça fica só que nem uma máquina. Porque eu não fiz assim, porque eu não fiz assado, porque eu não fiz assim, porque eu não fiz assado, porque se eu tivesse feito assim, hoje estava assim, hoje eu não estava passando por isso, hoje eu não estava chorando em cima do caixão de um filho, de uma mãe, de uma irmã, de um primo, de um parente, de um aderente, por algo que você levou por opinião, entendeu? A pior doença que acaba o ser humano se chama remorso. Remorso. E ela ainda está em tempo de recorrer e amar e proteger o filho dela. Ela poderia botar na cabeça uma coisa. Apesar de tudo, de o pai ter colocado ele para fora, ele não pendeu para o mundo da destruição, para o mundo de ida sem volta. Né? E é isso. Que Deus toque no coração dela e que ela busque o filho dela para perto dela. Né? Dê amor, dê carinho. Agora, se o pau for torto, aí, meu amor, o pau que nasce torto só morre torto. Agora, ela saber de tudo que o filho passa em Maceió, passa dificuldade, né? Já ouvi dizer aqui na plataforma que já passou até por necessidade. Deus é amor.
Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a conta chega, né? Porque a gente é mãe, mas a conta chega. A conta chega. Filho é um pedaço da gente. E a gente é um pedaço de um filho, né? Poderia refletir mais. Por isso que eu vou encerrar aqui. Às vezes eu me pergunto, né? Esse povo, né? Que vai para missa, que reza terço, que reza, não adianta. Se não há o perdão, né? Se rejeita o seu próprio sangue. É isso daí. Beijo. Agora vou aproveitar que eu estou nessa vibe e vou cuidar de fazer minhas coisas. Tchau, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Maria, mulher, não fala o que tu não sabe, não. Não fala o que tu não sabe para tu não pecar.